Fala que eu te escuto. Clica com o botão com scroll do mouse, vai em propriedades do livro. Perdão. Quer botar agressão, ou Lert? Não, visibilidade. Aba visibilidade. Clica ali em mostrar descrição. Em outro lá embaixo. Aí, tá ok. Beleza, agora eu vou organizar isso aí. Lá em cima, clica, maximiza só o Superdom. Aqui? Maximiza ele, só maximiza. Pra você conseguir ver todas as informações. O que eu normalmente utilizo, né? Jogo para a esquerda o ativo, né? Tanto faz, tanto fez, você sabe que é o dólar. Aí eu coloco lá, eu coloco abertura. Aqui em cima você diz, né? Aí coloca para a esquerda, eu coloco abertura. Tá. Extrema esquerda, que senão você não vai ver na hora que você tirar, minimizar ele. Mínimo, máximo. Tá. Variação. E depois o fechamento. Mas aí pode ser qualquer um. É só para facilitar de eu anotar as coisas depois. Aí você Fechamento, minimiza ele tá. aí. Volta ele pro normal. Beleza. Você não usa o book? Oi? Você não usa o book? O aberto ou fechado? O fechado. Tá aqui, ó. Não, aberto quer dizer o contrário. Tá aqui, O ó. O aberto aberto você não usa. tá pequenininho aqui no canto porque tá faltando espaço. Então troca ele com a variação, deixa ele um pouco maior. Deixa a variação pequenininha lá embaixo, deixa ele maior. E vamos fazer o seguinte. Clica nele aí. Com o botão no meio, né? O scroll do mouse. Propriedades do livro. Aí em cores. Coloca 2 níveis de cor, tanto para compra quanto para venda. Aí pode ser prata mesmo. Lá em quantidade. Beleza. Ali em oferta, você vai colocar maior ou igual. Coloca 6 lotes. Coloca amarelo. Depois coloca 10 lotes. Isso adicionar. Coloca 10 lotes. Escolhe uma cor mais neutra aí, sei lá. Verde claro, verde mais escuro. Esse teal aí, tá bom. Esse verde limão chama muita atenção. Aí. E aí, você coloca agora 20 lotes. Azul. Entendeu o racional por trás? Mais ou menos, acho. Quando aparecer no book 30 lotes, vai ficar amarelo, Sim, 50 vai sim, ficar sim. verde, Eu de tô 100 vendo. para cima vai ficar azul. E Azul. aí, na leitura, a gente vai tirar proveito dessa informação, mas aí você vai, à medida que o mercado for rolando, eu vou pedindo para você pausar e vou te mostrando, beleza? Fechou. Tá ok aí? Você vai ver que ele vai mudar um pouquinho, mas é como o seu tá muito apertado, mas agora já destaca mais aonde tem lote. Por que esse destaque de lote? Pode falar. Ah, eu puxei um pouquinho só, abriu um pouquinho. É porque aqui Qual? fica minhas notícias, né? Por Entendi. enquanto. Que, por que de grifar, né? Você vai estar olhando aí, tentando interpretar o que está rolando no mercado, e em algumas regiões de preço vai aparecer um lote e o mercado ele se movimenta por lote. Qual a interpretação que você tem quando aparece um lote no book? Se apareceu lote, limparam? Ah,
apareceu esses 40 lotes na venda, vamos supor que o mercado tá rolando. Veio um play e limpou, apareceu mais 50 lotes aí, veio outro play e limpou, o mercado tá demonstrando para você força de compra, né? Os players Sim. estão com fome de lote. Se aparece lotão aí, né, e ninguém toma, demonstra para você que o mercado não tem interesse por lote, né? Querem comprar Naquele preço. acima daquele nível de preço naquele momento. E aí, né, a sequência normalmente vira uma agressão na venda. Mas vamos tentar com a sua tela aí do jeito que tá, tentar tirar o maior proveito que dá. Você ainda analisa só o dólar cheio, né? Como assim? Assim, o volume não tá mais só no cheio, o volume tá no mini e no cheio, mas você olha ainda só o cheio, né? Eu olho só o cheio. Tá, hoje você operou hoje? Fiquei até às 10 só. Eu tinha umas coisas pra Beleza. resolver. Você viu aquele movimento que o mercado tava no 91 e de repente ele pulou por Vi 306? a porrada quase até a abertura ali. Você conseguiu entender qual foi o play que fez aquilo? Foi a Turis, não Ou foi? não, Foi a foi, SL no mini. foi um play pela Modal que tomou 5.119 minis. Isso. Ah, foi no Mini? Foi no mini. Então, assim, o volume infelizmente não tá mais só no cheio. Sim. Então, se você analisar só o cheio, vão ter movimentos que você não vai entender nada. No mesma arbitragem que os robôs fazem do cheio, né, para o mini seguir o cheio, em alguns momentos eles fazem para o cheio seguir o mini. E aí você vai ver no cheio deslocamento só de robô e o mercado andou 10, 15 pontos, às vezes menos, né? Mas assim, infelizmente agora está tendo que olhar, em alguns momentos você vai ter que ter a percepção dos dois ativos, porque tem boletada que entra no mini e tem boletada que entra no cheio, beleza? Entendeu? Não é aqui não, mano. Quem que tá. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, mas tá bem no fundo e tá uma chadeira antes. Tá só o Douglas que tá com Não, quem tá falando que tá com a chadeira é o Suander lá. Eu consigo compartilhar minha tela aqui para vocês olharem ela rapidinho antes do João começar aí, só para ver se o Laerte a tela dele é próxima assim também da minha. Solta aí, solta aí. Coloca aí, velho. Estão conseguindo ver minha tela? Eita caralho, tô. É isso aqui que você tá falando, Laerte? Essa, onde eu tô passando o mouse aqui, na Hum, direita, eu tenho um dom, um- Não, cara, eu uso um TT. Eu isso, uso um. esse é um TT, mas eu uso com evolução do tempo. Não, eu uso Eu um TT. coloquei, Eu uso um TT com exatamente. ordem original no mini e com filtro, que é só pra pegar a boletada maior mesmo. Não quero ver Então, trocação o de que lote acontece? pequena, não. Eu deixo esse TT aqui, aqui um volume price, né? Um Certo. Superdom, com um volume price aqui para me acompanhar o saldo da agressão. Eu uso o TT agora, um ordem original e um negócio em cima para me acompanhar, para mim ver lote escondido, essas coisas, quem está Aham. comprando ou vendendo passivamente. Aqui Uhum. um book igual você mandou o João fazer aí. Mas Eu você usa muito finalizei. colorido, cara. Chama muita atenção. Se você vê é, é, você Então, não, exatamente para tudo isso. vai chamar a sua atenção, então você não consegue, Eu assim, uso esses quando tem um movimento, isso não vai chamar a sua atenção, porque o tempo todo tá tudo colorido. Então, mas eu consigo me encontrar mais fácil, igual que o Santander colocando 20 lote, eu consigo ver ele mais fácil. Esse book aqui de cima, ele é filtrado, ele só mostra para mim acima de 20. Uhum. Esses dois aqui são ranking de corretora. Esse aqui 5 Mano, minutos, serve esse praticamente pra nada isso aí, velho. então, eu uso para mim ver quem tá montando posição, igual você falou lá. E esse aqui é um TT filtrado, aqui só lote acima de 20, aqui só lote grande, ó. Eu Entendi, verifico mas com lote. você vai conseguir perceber quem tá montando posição mesmo sem ver qual é o player que tá atuando, pelo comportamento, né? E o rank, a ideia do rank, né, que eu acho que foi passado para a maioria, acho que todo mundo que tá aqui foi aluno do Jeff, é que você consegue ver se o cara tá estopando, se o cara tá aumentando a Isso. mão, mas assim, é uma ideia que você fica muito mais acreditando numa coisa do que sendo verdade de fato.
Porque se você parar para analisar friamente, você vai perceber que, assim, pela XP, por exemplo, temos quantas pessoas aqui na sala? Vou colocar que tenha 8. Se 8 pessoas entrarem agora no mercado e cada um tomar, né, um galo, 100 ou 20, quem está olhando vai perceber que teve uma entrada de fluxo pelo player da XP. Não significa que é o mesmo player. Eu posso estar montando posição, tomando de 5 em 5, e vocês só querendo pegar ali 5 pontos. Alguém dá uma porrada para baixo, vocês vão estopar e eu não. Então, né, você vai acreditar que é stop, que não é stop, que é o mesmo play, que não é o mesmo play. Isso acaba criando, né, você acaba perdendo tempo no mercado, porque você está querendo olhar, acreditando que alguma coisa está acontecendo ou não. Quando se você olhar só o volume, né, e o fluxo em si do que está acontecendo, você vai ter a percepção claramente de quando é um stop, porque vai ser muito agressivo, né, e normalmente vai ser uma boletada maior ou várias sequenciais, e quando é só movimento de mercado. Então, assim, o rank, ele é a parte assim do que tem no Profit que eu menos utilizo. Então, Lerd, Pelo esses menos dois importância gráficos que hoje você em tá dia. vendo aqui, ó, e esse aqui é o Maius uso. Esses dois aqui, eles estão com 2 minutos. E aí eu fico Certo. olhando, ó, Você vê a quem tá. UBS, isso, nos últimos 2 minutos, vendeu Entendi, mas é porque 50%. você tá muito preocupado ainda em quem tá No fazendo. preço, eu vejo. Você tem que tentar entender o que estão fazendo. Quem não importa tanto. Porque assim, como o mercado ele passa corretora, o ranking é só corretora. Não determina que é um player só que está atuando por lá. Podem ser vários. E como os fundos eles têm, né, com tamanho, o cara pode sair por outras pontas. O cara comprou 1.000 lotes pela Capital. O mercado andou 20 pontos. Ele já pode ter saído desses 1.000 lotes por vários outros lugares e ninguém vai perceber. Então, assim, você olhar você tenta tirar proveito do que você está entendendo do mercado. O ranking, você pode olhar um momento ou outro para tentar entender alguma coisa, mas assim, querer acreditar que o player que está comprado, se ele está vendendo, significa que ele está estopando ou realizando, é você querer acreditar nisso, porque a verdade mesmo é que isso você nunca vai saber. Em alguns momentos dá para ter certeza que é o mesmo player? Dá, porque você vai ver que ele vira a mão, né? Aí você percebe que realmente só tinha um player pelaquela casa, mas no geral tem mais de um player pela casa. Aí você não vai perceber, beleza? Eu só queria mostrar para. O, Não sei se a minha tela se aproxima mais do que você quer que o João fique. e você Mas vê pode um tocar aí, padrão João. também, né, o Laerte? Quando é o mesmo play, você vê um padrão de atuação, né? Você não precisa ver qual é a casa. Você vai perceber que assim, mesmo sem ver o player, você vai ver a forma, né, do que ele desloca o mercado. É, Se ele é passivo, se é agressivo, se o cara tá montando posição num determinado range ali de preço, se ele tá querendo lote mesmo e não tá se importando em deslocar. Então, assim, o rank é uma informação que muitas das vezes você vai acreditar que é uma coisa e não tá interpretando todo. Sacou? Então, assim, até ia falar pra você que nesse canto esquerdo aqui é o rank, né? aqui é meu Reduz ranking. ele aí e vamos colocar um volume price aí pra você ter uma percepção de quando estão absorvendo ou exaustão. Como você tá olhando só o cheio, você vai perceber que parece que tem exaustão o tempo todo. Tem só uma diferença aí nesse volume de price. Você vai pegar ele, vai clicar com o botão, vai botar em abas, ali bota em agressores. Na abinha dele ali, bota agressores. Só isso? Só isso. Aí você vai ver quando estiver rolando, eu vou te explicando. Mas tenta. Vai falando o que você tá entendendo. Quando eu ver alguma coisa no fluxo, eu vou tentar te mostrar na sua tela agora. Beleza? Beleza. Pode soltar? Manda ver, velho. Toca o barco. Oi.
As correlações que você fez, né, utilizando o panorama, estavam demonstrando para você o quê? Deixa eu lembrar aqui o panorama. Cara, tava, pelo que eu li aqui do panorama do Jeff e tudo, Esquece notícia. Pega só a correlação. era um dólar neutro para negativo. Beleza. Isso já foi precificado, concorda? Sim, sim. Ele abriu ali Ele já negativo. precificando, sim. Beleza. Informações que estão na sua tela. O mercado volta para o 0 a 0 no 32. Ele começa a trabalhar dentro do campo positivo acima desse patamar, correto? Sim. Abaixo do. Ele chega com 0,5 de queda onde? Lá no 504, beleza? Beleza. 1% de queda é onde? Lá no 76. Beleza? Beleza. E 1%, meio por cento de alta lá no 59. Sim. Agora tenta interpretar o fluxo aí, ver o que você consegue identificar. Pausa aí. Você tem o costume de narrar o que você tá vendo? Não, assim, não em voz alta, né? Mas eu pensando comigo, assim, o que eu tô. Ou pelo Tá, menos o que então, eu acho que eu tô vendo, né? beleza. Então tenta fazer em voz alta, por quê? Isso vai te ajudar a analisar melhor e quando você for assistir a sua tela, você vai perceber de fato o que você estava pensando e o que você estava entendendo. E muitas vezes você vai ver quando você for assistir sua tela, o que você estava pensando, o mercado estava te mostrando que era o contrário, ou o mercado te mostrou realmente que era aquilo. Se você fica mudo, eu entendo que aqui, né, tem um monte de gente, e tal, que você não conhece, nunca viu, e, às vezes as pessoas ficam com medo, mas assim, a ideia é a gente estudar, né? Então, vai narrando o que você tá vendo, porque à medida que você vai falando o que você tá vendo, eu sei aonde você tá olhando. Se você fica mudo, eu não sei se você viu a mesma coisa que eu. Por exemplo, o que que aconteceu aqui no book, agora há pouco? O mercado tava lá no 20, botaram um lote na venda, na hora limparam. Botaram um Perfeito. lote também no 19 aqui, e Uhum. aí o que que o mercado fez? O movimento contrário. Saiu o robô limpando na frente, vários pesos limpando na frente, o mercado subiu. Agora aqui você vê que tem lote no 23,5, certo? Tá vendo? Tá me ouvindo aí? Tem 30 Agora eu ali. tô. Agora eu tô. Você consegue ver 30. que tem lote Sim, no 23,5? Para esse sim, mercado sem muita liquidez, num nível de preço só, né, 35 lotes, já é muito. O mercado sim, está sim. completamente sem liquidez. Então, o que que você tem que perceber? Cara, o que que vai acontecer com esses lotes? Esses lotes aqui, eles vão se distanciar, né, do que eu chamo da boca do gol aqui, né? Do primeiro nível de preço, ou ele indo para baixo, né? Você vai ver mesmo esse lote indo para baixo, ou ele vai ir para cima e ser consumido. Se ele está indo para baixo, significa que tem outros players que estão aceitando pagar num nível de preço pior e, Aham, querendo o quê? Em alguns momentos, até robô faz isso, querendo que esse cara que pendurou o lote aqui no 23,5, ele venha a mercado. aham. Porque o preço tá, né, tá se distanciando cada Tá vez mais ficando de longe onde do ele preço queria dele. lote. Então você consegue perceber, se esse lote vai para baixo, significa que tá tendo o quê? Mais pressão de compra. Tem gente Aham, aceitando pagar na frente. Se ele tava aqui, vamos supor, é porque agora quando você pausou subiu, mas vamos supor que ele tivesse no 21. E aham, aí você tá vendo ele subir e chegar aqui perto de onde ele tá agora. Significa que uhum, estão querendo, na intenção nesse momento tá maior de venda, estão querendo ir para cima aham, desse lote. aham. Entendeu o porquê de colorir, de colocar filtro no book? Entendi. É pra isso, pra você Mas, ter essa percepção. mas aí você tem isso pra. Depende do dia, Laerte? Porque vamos supor, tem dia, claro, em mercados normais teria 100, 200 lotes por nível de preço. Você muda a sua. Não.
é a mesma Ou coisa, você porque deixa igual? você viu que a coloração ela vai progredindo? Aham. Acima do azul lá eu não coloquei mais porque, né, provavelmente nesse dia aí não vai ter, mas eu tenho outras cores também, para tipo 200, Aham. 400, 500. Então assim, normalmente eu tô olhando para o centro da tela e mais pro volume de price e o que está acontecendo a interação no book, né? Uhum. O que que os caras estão fazendo, o que que estão querendo o que que o mercado está aceitando de fato. Então, às vezes eu não vejo nem qual o número de lote é, mas pela cor eu já acostumei a olhar, Você então já eu sabe sei que é um qual é. lote, né? Tipo, por exemplo, você vai ver que o verde aí que você colocou, ele é de 50 até 100. Então eu sei que é uma quantidade de lote que é maior do que eu normalmente tenho nos níveis de preço. Se você observar aqui, tem o quê? 5 para Uhum. todo lado. Uhum. E aí apareceu aqui 35, já chama atenção, porque da mesma forma que para você tá chamando atenção, quem tá no mercado tá querendo o quê? Lote. Uhum. Os caras precisam de lote para poder montar a posição, desfazer posição Sim. e conseguir deslocar o mercado. Obviamente que é muito melhor você conseguir mais lote no mesmo nível de preço. Uhum. Por isso que a dinâmica de lote que é o que movimenta o mercado. Você vai entender agora o que você ouvia do Jeff há mó tempão, que ele falava, tem lotão ali, o mercado vai para cima do lote. Uhum. Todo mundo achava que o mercado ia ter medo do lote, mas isso acontece quando? Quando o mercado, de fato, está interessado, por exemplo, o cara pendurou no 30, chegou no 30 aqui, pendurou 1.000 lotes. O mercado está Uhum. indo para cima desse preço, é porque de fato é um mercado que é comprador. E estão Sim. querendo mais lote no nível de preço. Sim. Se o mercado não fosse comprador, na hora que o cara pendurou ali, já ia vir o quê? Robô batendo para baixo e outros players batendo para baixo. Sim. Porque ia Concordo. perceber a fraqueza dos compradores. Então, assim, a dinâmica do mercado é lote. O mercado se movimenta por onde tem lote. É que aquilo ali é tanto entrada quanto saída dos players. O player Sim. precisa de liquidez. O que que fez desde 2019? O mini está aumentando cada vez mais o volume, acho que 2020 todinho, o mini tinha mais volume, né, diário do que o cheio, por conta da liquidez, né? Uhum. Porque tem mais lote em nível de preço, então o cara consegue Sim. desmontar e montar a posição mais rapidamente do que no mini. E atualmente, né, tem bastante tempo já que banco tá carregando posição no mini, institucional, estrangeiro, tá. O mini não é mais utilizado só por pessoa física, né? Uhum. Tanto o cheio quanto o mini está sendo utilizado por todos os players do mercado. Beleza? Beleza. E aí você conseguir ir narrando, porque aí eu vou conseguir entender o que você tá olhando. E as outras pessoas também, galera. É pra todo mundo falar, pô. Não é só eu e o, o João, não. Porque agora que você falou faz sentido, Leste, porque vamos supor, que você falou ali, bota 1.000 no 30 você vê o mercado indo buscar. Então quer dizer que, vamos supor, se seja um dia de uma tendência de alta, coisa acaba se confirmando a tendência do dia também, não? Cara, esse negócio de tendência do dia, velho, tenta tirar isso da sua cabeça que isso vai te dar um viés filha da puta. Você faz a correlação de manhã, você vai precificar o que? A abertura. Você já Sim, precificou. Não significa que o mercado vai se arrebentar de cair, nem que ele vai subir. Significa o quê? Que você sabe que ele vai abrir negativo. Isso é importante para você entender a região que o mercado vai abrir e ver como ele se comporta no fluxo. Não é porque, você com certeza já deve ter visto vários dias que, meu Deus, o cenário era de. O panorama era de baixa, o mercado abriu e só subiu. Ou o sim, contrário. sim, Por quê? Porque os players é que determinam o que eles vão fazer. Você não tem como prever isso com base no contexto, nem no cenário de correlação. Você consegue prever a abertura. Por quê? A abertura, de fato, o que que ela é? O que que acontece na abertura? Uma correção do mercado brasileiro frente aos outros mercados estrangeiros que ficaram abertos, sim, né? De 6 da tarde até 9 da manhã. Por isso que existe essa abertura precificada com uma correlação do que aconteceu externamente. E aqui se equaliza. Equalizou isso, cara, os motivadores vão mudar. Dependendo do que tem para aquele dia para acontecer, fica muito claro que é um mercado que vai subir ou que é um mercado que vai cair, principalmente quando a gente está falando de um dólar forte no mundo, com o euro fraco, libra fraca sim, e os índices mundiais todos caindo. Beleza, mas mesmo assim você vai perceber que vai ter dia que o mercado vai abrir já precificando, às vezes 1%, 1 e alguma coisa de alta, e depois só cai. Por quê?
os players entenderam que aquele motivo não era o suficiente para eles aumentarem a mão, eles aproveitaram para realizar. Então, você ficar na cabeça que não, o panorama era de alto, o mercado tem que subir, ou era de baixo, o mercado tem que cair, você fica querendo que algo aconteça Sim, para e não, comprar ou para vender. e não analisa no fluxo para entender o que estão fazendo. O que estão fazendo aqui? Os caras têm mais força na compra ou mais força na venda? Tem mais interesse? O mercado se desloca mais rápido na compra ou se desloca mais rápido na venda? Porque às vezes você vai ver o mercado sobe 10 pontos em 5 minutos e cai os mesmos 10 pontos em 30 segundos. Tem Aham. mais interesse de compra ou mais interesse de venda? Por que que o mercado cai tão rápido? Porque na hora que ele está subindo, por mais que tenha boletadas agressivas, você vai conseguir perceber que, cara, tem movimentos que tem lote escondido. Por exemplo, aqui no 25 tem 20. Aí entra uma boletada de um Duque. O mercado não passa do 25. É porque tá virando lote, virando Tem lote, lote virando lote. escondido. Tem lote escondido. Ou seja, tem gente interessada em vender nesses níveis de preço. Sim. E você consegue perceber isso através do fluxo. Se você fica muito apegado no contexto, na notícia, no não sei o que, você vai criar um viés de que o mercado tem que subir, ou o mercado tem que cair. E aí você só quer olhar para um direcional, só venda ou só compra. E aí Sim. você perde as informações que o mercado está te dando na tela. Beleza? Ficou claro para tu? Ficou? Só viu? Beleza, então dá o play aí, tenta narrar para a gente entender o que você tá vendo. E Laerte, rapidão. Esse volume praça aí, ele explica pra gente, por exemplo, ali no 580, no 520, tá mostrando 580. Foi o que? Foi Absorção. agredir. Então venderam no 20, é isso? E Não, absorveram. compraram no 20. Ah, Não, sim, mas é porque ele quer entender quando isso acontecer em um cenário, né? O mercado está se mexendo e aconteceu isso no nível de preço, né? O que que acontece? Aqui foi feita uma agressão de compra no 520. Ah, beleza, beleza. Tá na aba agressores. Então tudo que você vê na esquerda é agressão de compra, tudo que você vê na direita é agressão de venda. Aqui, se não levando em consideração que fosse abertura, significaria o quê? Os caras estavam tentando fazer o mercado subir comprando e toda hora tava virando lote no 20. Você vai ver o quê? A barra aqui crescendo e o mercado não desloca para cima. Não sai negócio no 25,5, por exemplo. Esse é o princípio de absorção. Só que nesse mercado sem liquidez, você vai ver que às vezes a absorção ela não é feita só em um nível de preço. É feita em tipo, 5 a 10 pontos. Toda hora tem gente ali absorvendo. Você vai conseguir perceber por aqui claramente a região que foi absorvida ou não. Por exemplo, no 21, a venda foi absorvida. A agressão foi maior de venda do que de compra, mas o mercado deslocou para baixo ou para cima? Colocou mais pra cima. Ou seja, o que que fizeram aqui no 21? Passivamente absorveram todos os lotes que tentaram vender e continuaram pagando para cima. Tá um pouco claro também aí nesse volume check price, também não teve venda até o momento, né? Só teve 85 no 24, 60, por aí. Não teve em poucos níveis de preço, né? Que o vendedor aceitou vender. Mas a agressão de compra é que veio deslocando. O que que você consegue observar por esse volume de price aqui? Cara, no 22 e no 22,5 ninguém vendeu nada. E por enquanto nem no 25. Ou seja, a pressão de compra mesmo. Penduraram um lote lá perto do 20, o comprador saiu limpando. E aí agora penduraram um lote aí no 23,5. A gente precisa entender o quê? Cara, vão agredir esses lotes, né? Se o vendedor agredir esses lotes, ou ainda vão estar interessados em continuar limpando para cima. Mas aí o João você precisa narrar, João, porque eu preciso entender o que você está é vendo e o que você está pensando. que nem você falou, né, Laerte? Se ia se afastar ou subir, a gente tava, o nível do lote tava aqui, já tá na primeira linha praticamente do book, então quer dizer que alguém foi atrás do. Isso, e se você ver aqui, você vai perceber o quê? No TT. Estão realmente batendo. Sim, sim, tem Mas parceria JP, Tullet. aí você consegue perceber, cara, não importa o preço, importa o motivo. Sim, Beleza. Pega esse rank aí, esse rank não, esse book fechado que você tem. Bota ele para outro lugar aí, coloca um TT aí, outro TT aí, duplica esse TT aí e faz um filtro nele, por favor, para você ter um outro entendimento aí. vai querer usar esse book fechado pra alguma coisa? Serve para nada.
A Ler, informa... tá desmistificando todo o nosso estudo, pô. Mostrando pra você como é que você vai ler o mercado, cara. Ai, O os que você caras quer, trabalham Léo? com isso. Infelizmente é um pouco diferente do que a gente aprendeu. Cara, Mas acho que totalmente, vocês já tinham percebido isso, né? totalmente. Clica ali em ordem original. Beleza, aí você vai clicar com o botão direito nele aí, propriedades. Aí você, vamos garantir que ele, ó, coloca direto volume e quantidade. Beleza. Aí vai em quantidade. Em quantidade você vai colocar maior ou igual. É slots. Qualquer cor? O que você quiser, velho, tanto faz. 20. 40, 60 e 100. Ler, você fez curso só com o Jeff ou você fez com mais outros escola? Só com o Jeff, velho. Não, eu fiz com o Edu Moraes antes de fazer com o Jeff. É isso? 10, 20, 40, Você 60. qual, você fez curso, qual imparável você é? Mano, eu fiz o 3, o 4, 5, 6. Eu fiz só o 6, pô. 6 É, e eu indiquei alguém e fiz o 7. O 7 que já não é mais imparável, isso aí é especialização, né? entendi. É, mas não. Vamos lá, volta lá. Propriedades do livro. Vai em visibilidade. Tira a coluna agressor. Por que que a gente está tirando essa coluna agressor? Não tem utilidade nenhuma para você ficar olhando dois TTs com a mesma informação. Por que que você agora tem esse TT? Para você entender quando teve uma agressão maior ou não e perceber qual é a reação do mercado perante essa agressão. Se você fica olhando só esse TT central sem saber quanto que entrou de lote, quanto, né, quanto que foi agredido, quanto que estava passivo, você perde essa percepção. Às vezes você vai ver que o cara entra e dá uma boletada de Duque 100. O mercado andou 1,5 ponto. No book não tinha essa quantidade de lote. Ninguém foi junto com ele. Claramente isso mostra para você o quê? Ali tem interesse maior pela compra do que pela venda. Ficou claro para vocês? Sim. Beleza. Então dá ok aí. Não, tira esse mostrar a descrição aí, que você não precisa disso não, velho. É só ocupar sua tela, que sua tela já tá pequena. Beleza. Só clica lá em data para ele ficar igual ao seu TT do centro. Beleza, aí você vai ver aí que em vários momentos o mercado vai se mexer e você vai parecer que só tem robô. Não, volta lá, esqueci de uma coisa. Senão você vai ficar vendo o deslocamento mínimo aí que não tem o menor interesse também. Vai em quantidade, vai em filtrar negócios por lote, coloca maior que 2. Beleza. Você vai ver só o que é lote tá tentando realmente mexer mercado. Movimento de robô. Quando que você vai perceber que o mercado ficou robotizado? Que você vai ver aqui que esse seu TT, com as ordens agrupadas, não tá entrando nada. E o mercado aqui tá mexendo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você vai ver que é só cinquinho para um lado e pro outro. Uhum. Tem nenhum player disposto a gastar para fazer o mercado mexer de fato. Então, se ninguém tá disposto a gastar, a interpretação que você tem que ter é o quê? Cara, eu vou entrar nesse mercado para quê? Porque a hora que alguém tiver disposto a gastar, pode ser contra a sua posição. Entendeu? Sim. Sim. Beleza, toca o barco aí. Vai narrando pra eu entender o que você tá fazendo. O mercado agora demonstrou uma força compradora, né? Movimento isolado da ativa. Pausa aí. E acho que ela foi sozinha, limpou os lotes que tinha sozinho no lá do 3 até o 5. E o mercado já voltou para a Já, região que apare... estava.
Apareceu no TT aí que você criou agora, né? Aqui, 130 ali. aqui, né? É, isso que eu ia te falar. Assim, como a gente mudou praticamente sua tela toda, você ainda tá meio tipo, caraca, deixa eu entender aqui, você tá se localizando. Então não fica preocupado em acertar o que você tá vendo, mas tenta ver. Agora o mercado, para você, digamos que antes você tava com de óculos escuros de noite. Agora você já começou a andar sem óculos de dia. Você está começando a enxergar as coisas. Os movimentos vão acontecer, você vai começar a perceber que essas informações que você tem na sua tela já são suficientes, obviamente, quando o movimento for no cheio, para você perceber o que fizeram. O início é esse, você percebeu o que estão fazendo, para depois você conseguir tirar proveito enquanto estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, você não percebeu o quê? Pendurou lote no 25, Bradescão pendurou lote lá, o que aconteceu com os lotes dele? Não eram 35, mas foi alguém lá testar. Na hora que testou, saíram rasgando para cima ou bateram? Bateram. Ou seja, a intensidade de compra que você viu lá no 20, ela não tá dando continuidade aqui. Você viu que lá no 20 compraram pra caramba, vieram limpando. Aqui parou ali no 23, na hora que estavam querendo consumir aquele lote que a gente viu do JP, Sim. chegaram a consumir ele, e aí veio um outro player e limpou. E foi a Nova Futura, certo? Certo. Não importa quem foi, tenta desfocar de quem foi. Pra você Sim. entender o que tá acontecendo. Veio um play e tomou galo. Veio outro, tomou 130. O mercado tava se mexendo antes disso como? Em 15, 20, tá vendo? Uhum. Ou seja, os players estão dispostos a comprar mais num preço pior e não tá deslocando o mercado. Uhum. Significa que aí tem o quê? Contraparte. Tem gente a fim de vender nessas Sim. regiões. Sim. Deixaram de deslocar o mercado, né? Ali abaixo do 20 veio com facilidade e nessas regiões aqui começou a ter o quê? Vendedor. Sim. Toca o pau aí. Pode falar, fica à vontade. Uhum. Mas, mas a ideia é ser passo a passo mesmo. Você vê o tanto que a gente já falou, o mercado mexeu 5 pontos. Se eu for fazendo a leitura para vocês, vocês não vão conseguir entender de fato por que o João está fazendo. Para ele arrumar a tela dele, né? E com certeza melhorar o operacional dele, e para todos vocês conseguirem entender o que está rolando. Por exemplo, eu não sei quem foi, mas na hora que a gente pausou, e aí eu fui começar a explicação, ele falou, ó, que o João foi falar da ativa, ele falou, ó, tá aqui, ó, o cara tomou, ele já percebeu onde ele consegue tirar essa informação. A ideia é justamente essa. Aí num passo a passo. Não, beleza. Mas eu acho que também. Mas eu acho que também se alguém quiser falar alguma coisa e tudo, pode pedir pra Sim. pausar também, sem problema nenhum. Tipo, É, a ideia é coletiva, não é individual, não. a gente tá fazendo aqui porque é minha tela, mas. Você conseguiu entender o que eu te falei, João? Bom. Oi, eu. Você conseguiu entender o que eu te falei? Entendi. Informação de como o mercado se deslocou, né, Ah, ali da região da mínima até aí aonde foi próximo da máxima. E se você olhar no VAP, você vai perceber o quê? O mercado do 21, acima do 21 até o 23,5 ali, como que ele se deslocou? Um pouquinho lote. sim. E E praticamente nada de contraparte de venda, né? Foi praticamente o que só. aconteceu no,
que aconteceu no 24? Já teve uma agressão maior, no 24,5 uma agressão ainda maior, e foi até o 26 como? Sem força. Sim. Foi Isso perdendo. aqui é um movimento de exaustão. Uhum. Toca o barco aí. Vai narrando, João. Calma aí que eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Beleza? Aí, agora foi. O Você Gas pendurou lá, alguém É. rasgou pra baixo. É isso que eu ia consegue ver falar. que esse, 15, mano. o volume desse movimento não foi no cheio, foi no mínimo. Uhum. Eu acho que agora o Profit já faz. Tenta colocar um outro TT no mini aí, pra gente ter essa percepção real enquanto tá rolando. Troca aí Eu acho que ele não vai fazer por causa do replay, né? Não, no replay faz, eles já atualizaram pra isso. Então bota no- Isso, eu só não sei como é que faz, mas eu vi que ele atualizou e fazia. Aí ele tá no real time, mas tem Ele que tá no ser no real time. replay. Tenta ver se lá no negocinho do replay seu, se aparece essa opção. Aí o cross order, É, mas não tá habilitado. Ó. ele não aparece, né, pra Talvez porque você. a gente já tenha começado, né? É, não sei se ele... Na É. verdade, eu acho que é Coloca, antes clica, do clica em Larry. cross order aí e vê se ele... Não vai, ó. Não tem. Ele É tem que só antes de você adicionar começar. um TT do É. Não dá para abrir uma aba lá em cima do lado do alvo. Inserir lá Não, e aí tem que abrir um formato. Não que ele abre não real dá. time. Não dá. Tenta, como seja, o mais importante era você configurar a tela e até Finaliza. para você ver depois esse movimento que a gente fez pausado, né? Esses 2 minutos aí que foi, você vê ele correndo direto, fecha o replay e tenta voltar o replay com 2 ativos para ver se você consegue. Só salvar a tela, só pra garantir. Tá ligado? Você tem que salvar e fechar o Profit, né? Sim. Você tá gravando esse replay? Deixa eu abrir meu OBS. Que Ih, já passou um monte de coisa, né? Vê que a Priscila tinha pedido, teve um outro brother que pediu também. Beleza, Então boa. fechou. Se tem Então alguém fechou. gravando. Tem gente que tá no CLT e não Aqui eu consegue consigo. acompanhar. Aí, Beleza, aí agora você consegue, puxa de novo aí, vê se você consegue. Beleza. Então, se você pegou o Dalfoot, ele entende que o O cross cross order order dele é no vai mini. ser. É, vamos ver se ele. Vai ser esperto. Se você consegue mudar, né? Consegue, ó. Porque aqui tá o mini dog, ó. Beleza. Então adiciona outro TT pra gente ter a percepção do que tá acontecendo no movimento. Que entrou o fluxo, né? Onde que entra o volume. Às vezes vai, por exemplo, esse movimento, você tem a percepção que o mercado ficou doido, né? Tipo, tava no 25, de repente foi pro 17, porque entrou uma pancada no mini. Não tem nada a ver a leitura que tava sendo feita no cheio, sacou? Isso aqui. Só vou pegar uma água aqui, velho, enquanto isso, aguenta aí. Tá arrumando aí pra nós. E pode fazer nos primeiros 2 minutos, que a gente já tinha feito, né? Mas vai narrando. Deixa eu achar um canto pra esse TT do mini agora que tá faltando tela já. não, acho que um lote do cheio é suficiente, não é não? Eu uso assim. Isso no TT do Mini, um lote do cheio é maior que 25. Espera ele voltar, eu dou um play aqui esses primeiros 2 minutos, a hora que ele voltar. Conseguiu colocar um no mini? Foi, tá aqui, ó. TT do mini.
Aí faz o seguinte, clica nele aí, pausa aí pra você não perder o tempo do mercado. Clica com propriedades dele. Põe direto volume e quantidade. Vai lá em quantidade. Aí ali você vai colocar embaixo, você vai clicar ali, filtrar o negócio pro lote, porque senão você vai ficar maluco olhando isso aí. Maior que 150. E ali em cima você vai colocar a coloração para maior ou igual. 500. Quanto? 200? 500. Tá ok. Ordem original aqui ou... Ordem original, ordem original. Porque, assim, você não tem muita leitura Você tem domínio porque... do TT do Mini, porque assim, as boletadas entram quando tem interesse em alguma região. Então você tem que perceber o que, cara? Tô analisando a maioria das coisas aqui no cheio. O mercado de repente se moveu, né? Tipo, 8 pontos do nada. Se você olhar no TT do cheio, você ia ver lá no agrupado, você ia ver que foi só boletadinha de 5, 10, 20. Uhum. São os robôs fechando o spread, né? Sim. E aí no mini você vai ver que teve uma boletada grande. Tipo hoje, que entrou 5 mil e poucos mini, que levou o mercado 91 para o 306. Só que você tem que entender aonde que está acontecendo o fluxo. Se você quiser tirar essa aba de posição que você tem aqui embaixo, à esquerda, aí você coloca outro VAP desse no mini Essa aqui que também. você fala? Essa aqui ou Não, essa da aqui? esquerda. Essa aí. É, essas duas aí. Isso aí mesmo. Isso aí. Não entendi o que que é isso. Ah, é É, Eita, caiu a tela? A não, cara, não. posição. É esse mesmo. Se você puder arrancar aí e deixar um VAP no mini, aí você vai conseguir ver, ter a percepção do que está acontecendo no mercado como um todo, né? Tem hora que o player usa, os players usam o mini, tem hora que usa o cheio. Então, infelizmente, hoje em dia a gente tá tendo que olhar os dois, que senão você fica Eu... perdidão no que tá rolando. Você tá conseguindo ver minha tela, não? Pô, velho, só não tá mexendo teu mouse, então acho que deve ter É, travado. travou. Pera aí, deixa eu... Fecha e compartilha de novo. Pronto. A internet deu um pico aqui. É, mas não tá conectando, não, o Discord. Ah, mas como que a gente tá te ouvindo? Virou sua tela. F2 é a posição e a outra de cotações é a posição. Não entendi nada. Da posição, eu só uso o preço médio e a quantidade. E o ativo, né? O ativo. Eu ajusto essas outras coisas aí não. João? Tô ouvindo, o Light acho que não escuta não. Não seria melhor o Laerte tocar um Fala, roteador, João. cara, com a tela dele? Não adianta muito pra vocês, cara, porque vocês não vão entender o por onde eu tô tirando a informação. Você vai olhar uma tela completamente diferente da que vocês, acho que a maioria utiliza, e eu já sei ver, eu uso essa tela tem um bom tempo. Vocês precisam entender o porquê, por isso que eu tô fazendo passo a passo e mostrando, né, a utilidade de cada coisa que tem na tela, sacou? Conseguiu botar o VAP no mini lá, João? Vou precisar dar uma saída. Depois eu pego a Ó, gravação com vocês, beleza? fechou. Bota no agressores aí.
Toca aí, velho. Não esquece de narrar, João. Preciso entender o que você tá olhando. Seu book acho que tá no mini. Ah, o cheio não abriu ainda. Tá, beleza. Falou, meu povo, até mais. Deixa eu dar uma agilizada aqui na CLT aqui. Falou, velho. Abraço, bom estudo. João. 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 Acho que você tá falando, mas eu não consigo te ouvir, mano. Vou fechar. Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Aguenta aí. Eu tô ouvindo. João. É só entre vocês dois aí. Eu não consigo ouvir não, mano. Vocês estão ouvindo o Sim. João? Tá ouvindo o Ah, João, que sim. doideira. Então deixa eu fechar o browser e abrir de novo aqui. Eu tô ouvindo todo mundo aí. Pode ser que ele tenha te mutado. Eu não tava te ouvindo, eu não sei Começando. se você tava narrando ou não. Então manda ver, velho. Antes de começar, passando a pergunta. Até duas. Ali o Mini abriu antes, né? Como tem Uhum. o volume ali agora do Mini, deu de ver que já teve uma agressão ali de compra. Daria de entrar antes do cheio abrir comprando? Cara, é meio arriscado. Mas assim, se você olhar ali, teve uma absorção clara, do 21 até o 19,5. É, uma quantidade. Por que que você pode entender que ali foi uma absorção? Agrediram muito na venda ali, né? Abaixo da abertura, ali em volta da abertura, e o mercado não deslocou. Só que agrediram também na compra e o mercado não deslocou. Então isso aqui é só trocação de lote antes da abertura da galera tentando desfazer de posição. Entendeu? Teve muito lote, Entendi. foi aqui no 21. Se Mas ficar. assim, você tentar, né, antecipar um movimento sem entender o que está acontecendo é mais sorte, né? Mas assim, Sim. se você, enquanto estava acontecendo, você viu aqui e falou, opa, eu tô confiando nisso aqui, clica, mano. Aí é de cada um. Mas faz só um negócio, João, para não ficar tão poluído assim. Clica nesse VAP aí e coloca 1 minuto. É que assim, eu não sei se No de, eu no não de vi cima, certo, mas, no de Cima cima a também mesma não. mas coisa. Também. Aí que você pode fazer? Se você não estiver entendendo, né, ó, às vezes o que está acontecendo naquele movimento, você pode fazer aumentar o tempo. Sacou? Agora não, porque ele só tem 1 minuto, mas você pode colocar 2 minutos, 5, 10, para você ver quais foram as regiões de preço onde teve absorção, onde teve agressão, onde, né, às vezes o mercado perdeu a força ali, onde teve exaustão, beleza? Faz só uma outra coisa que eu acho que vai te ajudar. No TT do Mini Central aí, clica com o botão direito, Nesse aqui? propriedades do livro. Vai lá em cores, coloca 2 níveis. Coloca
Isso, porque aí você. Porque do jeito que tava, eu vi aquela hora que você foi procurar ativa, você não consegue saber aonde começou, onde que terminou a Rapaz, não agressão do sabia disso player. aí não, ó. Aqui você consegue perceber o quê? Cara, claramente você sabe em qual nível de preço que o player limpou. Às vezes você vai perceber quando o cara limpa ou bate e deixa saldo. Porque veio na sequência o robozinho, alguém e tomou. Ou bateu, beleza? Entendi. Toca o barco aí, velho. Aquele lote da JP, né? O mercado foi buscar o lote. E aí depois ele para e você falou que tinha sido uma movimentação do Mini, né? A próxima vai ser. Não foi 20 em 20 que foi pro mercado, foi parar lá no 17, né? Sim. Você vê que aí. O que que você percebe aí? Dá um pause aí. É o que a gente tinha começado a falar e não. Não Não deu concluiu. É. O play. O, veio um play, limpou 50, veio outro, limpou 130. E o mercado não se desloca mais para cima, ou seja, teve contraparte. Se você olhar no book, depois você olhar na gravação, você vai ver que não tinha essa quantidade de lote no book aberto, então tinha lote escondido. E aqui no 25, o Bradescão pendurou 40, foram lá, limparam, né? Pegaram 5. O que que você vai ver nesse lote aqui? Aquilo que eu tinha te explicado. O mercado, ele tá subindo ou ele tá caindo? Caindo, eu acho. Ou seja, tá tendo uma agressão de quê? De venda. Se ele tá caindo, tá tendo agressão de venda. Tem agressão de venda e estão pagando na frente dele. Ah, tá, sim. Estão pagando mais barato que o preço dele. Concorda? Sim, sim. Beleza, dá o play aí. Aí aqui limparam aquele lote, né? Os 35 Beleza, que sobraram. beleza. Isso mesmo. Aí o BS pendurou 50 ali no 24. Mas ninguém pagou ainda, né, o preço dela. Tomaram 5 e depois limparam. Nossa. Aí agora eu já não vi mais nada. Dá um pause aí que o seu mini, o seu TT do mini que tá agrupado lá, tá ao contrário. Tá invertida. É, só clica no data lá, Flash. pronto. Que aí Deixa você eu vai ver, eu acho que entender. Né? Bateram no mini. Nem foi tanto lote assim, mas não tinha liquidez, deslocou mais. Aham. Se você olhar no VAP ali, você vai ver o quê? Cara, o mercado veio deslocando, o 22,5, 22, 20,5, 19, 18,5, foi só 5, ó, no mini. No mini não, Uhum. no cheio, né? E cheio, né? No mini também foi pouco lote, então o mercado tá sem liquidez, é pré-abertura, né? Acabou de abrir aí, tem poucos players decididos, mas você tem que entender o quê? Aonde apareceu o vendedor? Você percebeu que tinha vendedor no mercado? Chegou lá no 25, Ah, foi eles naquele lote do penduraram, Bradesco, não foi? Foi a hora que começou aquele começaram lote do Bradesco. a ODS pendurou, consumiram. Aí foram consumir. Perfeito. Essa é a ideia de utilizar a tela dessa forma. Você consegue perceber a hora que, cara, é uma região que querem vender ou é uma região que querem comprar. E aí fica claro como, quando, né? Cara, os players vieram limpando, gastando muito mais lote naquelas regiões ali perto da máxima do que abaixo daqueles patamares. E não estava deslocando. Na hora que penduraram o lote na compra, imediatamente o que que a venda fez? Agrediu. E tá deslocando muito mais por curto tempo, né? A gente vê que Sim, desde a abertura chegou lá no 25 e agora praticamente já perdeu a abertura aí. Não sei onde está a abertura. isso A aí. abertura tá no 20. Toca aí. Poucos segundos. Faz um negócio, João. Pausa aí, por favor. Vai no seu Superdom, clica com o botão do meio, propriedades do livro. Lembra aquele livro de preço fechado que você tirou, que eu falei pra você que não serve pra nada? Ele não serve pra nada porque a mesma informação que tem nele você consegue colocar no Superdom. Tá vendo que tem
155 lotes ali no 20, você não consegue ver por quê? Porque sua tá coloridão ainda, né? Tá vermelho e azul. Então, eu coloquei o meu cinza pra ficar mais fácil de visualizar essas coisas. Coloca em cores. Aí, tá prata, é lá embaixo. Tipo de trade. Coloca cinza tudo, os três. Rolou não. Coloca no terceiro lá também. Só isso. Volta lá. Calma, moço, tá nervoso, pô? Esse Netrix aí põe cinza também. Ok aí. Beleza, agora foi. Volta lá de novo. Vai em quantidade. Pra não te chamar a atenção à toa, coloca lá em ofertas. Acho que é ofertas. É maior ou igual a 16. Aí põe a cor que você quiser, né? Um ok aí. Vamos ver se ele vai funcionar. Não, não era em ofertas, é em preços. Mesma coisa, 16 e... Beleza. Porque aquele livro de preço agrupado, a utilidade dele seria justamente essa, você perceber, né, em quais níveis de preço tinha mais lote que o mercado poderia buscar. Você consegue ver aqui. Sim. Você tá vendo que tem lote no 20, e aí pra cima tem outra coisa que eu esqueci de te mostrar. Vai lá no Superdom, clica lá no botão do scroll, vai em filtros, aí, deixa eu ver. Vai em visibilidade. Tá vendo ali níveis de preço que tá 10? Coloca 50. Se você quiser rolar pra cima ou pra baixo, ele não vai. Não vai. Vai ter que ficar pendurando ordem pra poder fazer isso. Ele vai pra cima e pra baixo aí numa boa. Beleza? Então você consegue ver que, cara, tem lote aí no 20 e só lá pra cima do 30. Sim, só aqui no 35. 35. Ou seja, o mercado vai se distanciar desses lotes do 20 ou ele vai pra cima desses lotes do 20? É isso que você tem que analisar pra tentar tirar proveito. Ok. No caso, o mercado agora se distanciou um pouco daqueles lotes do 20, né? Uhum. Ele foi até ali o 16, 15, 16 ali, e tá se distanciando cada vez mais, indo buscar aqueles lotes lá do 35, né? Pausa aí. Olha pro VAP, tanto do mini quanto do cheio. Tá. Percebe como que ele tá se deslocando aí, próximo do 30. O que que tá acontecendo nesse 29,5 no mini? Bastante intenção de compra, né? Estão Ou não? absorvendo. Uhum. Tá vendo que tá agredindo muito mais do que nos níveis Sim, abaixo dele e não consegue negociar acima? sim. Absorção. No cheio, se você olhar o VAP do cheio, você vai perceber que, tipo, cara, não é lá que o movimento tá acontecendo. Ele não diz pra você muito nem se é absorção, nem se é exaustão, mas no mini você percebe nesse movimento agora, quem puxou esse movimento foi praticamente no mini. E aí aqui você vê o que? Cara, estão absorvendo nessa região. Vale a pena ou não vale a pena o risco, né, de Uhum. você vender nessa região? Onde que o mercado voltaria para o campo positivo? Acima do 32. Sim. É porque o seu ficou no Dolfoot ali, no W Dolfoot, e aí tá como 29,5, mas no cheio tá no volta só lá acima do 32, certo? Você tá vendo que estão absorvendo aí. Vende um lotinho aí pra você entender uma outra dinâmica de... Pode vender. Passar play?
Onde que você vai estopar essa operação? Cara, se consumirem esses lotes aí, volta. Nossa, Não pegou a venda. pegou, pegou. Não apareceu lá no Superdom? Não foi porque você tirou a cor aquela hora? Não, a cor não interferiria nisso, não. Tá ali executada no. Ah, é porque tá com cross order, pô. É porque tá com cross order e você clicou no cheio. Ah, é verdade. Eu estoparia acima do 30 ali, né? Se consumisse esses lotes aqui maiores e fosse buscar o. Hum, Aonde? só tira o cross order, pô. Tem, isso. Então. Beleza. Você vendeu aí porque você interpretou o quê? Né? Que o mercado começou a ter contraparte e começou a serem absorvidas as compras aí nessa região. E tem total interesse vendedor. Estão pendurando o lote aí no 32, no 32,5 e tem um lotão lá no 35. Uhum. Tá? Se você, o que que é interessante você fazer num movimento como esse? Cara, se você for estopar antes dos lotes do 35, você provavelmente pode ser violinado, né? Que é o que a galera, que você pode, o mercado pode ir lá, depois voltar a cair. Que Sim. aí mostrou que é uma região que o vendedor está interessado, Uhum. certo? Então coloque seu stop lá no 36. Pode pôr no 36 mesmo. Eu Quantos não vou pontos para trás você tá pegando? Você tá aceitando estopar? uns 5, 6, um pouquinho mais. 7. 7. 36. 7. 7 Então o com mínimo que você 29. tem que sair é o quê? 7 para frente. 7 pra frente. Beleza? Então pendura o 7, pendura lá a sua saída e aí volta a analisar o mercado. Ó, mesma absorção que estava acontecendo no 20, 29,5 está acontecendo no 30, se você olhar no VAP do Mini. Olha o book. Os lotões aqui, né? Isso. Aí a Ativa pendurou um lote ali. O mercado O acabou que fizeram com o lote dela? consumiram. Tem interesse de compra ou venda nessa região? De venda. Como que você percebeu que tinha interesse de venda? O mercado não se Eu. deslocava mais para cima. Você vê aqui pelo VAP que olha a desproporção da quantidade de lotes que teve, por exemplo, no 27 pro que teve no 30 e no 29,5. Olha na compra. Bem Tá vendo? menos, né? 300, 500, 500, 500, 700, de repente tentam Mil e. comprar 3.000 lotes aqui e não consegue passar desse nível de preço. Teve contraparte. Não é porque estão agredindo, né? O mercado estava vindo agressor na compra, que demonstra que o quê? Que esse mercado vai rasgar para cima e vai estourar. Você tem que analisar essas informações. Tá tendo contraparte, se não tá tendo. E a intenção, qual é a intenção? Como que a intenção ficou clara? A hora que o player da ativa não pendurou lote ali na compra, se quisessem Sim. comprar, o que que ia acontecer com o lote dele? Ele ia vir Ele- para baixo, porque ia ter gente limpando para cima e pagando num preço mais caro. O que que Sim. aconteceu? O contrário. Tinha lote no 30, se você arrasta o book aí para baixo, que você vai ver que os lotes, o book. Os lotes continuam lá no 30. Que da UBS, né? Continua no 30. Não importa nem de quem é. Você tem que entender o que? Apareceram 200 lotes no 30. O mercado estava no 28. Se tivesse fome compradora, o que que ia acontecer? Teriam limpado esses lotes da. Para esse mercado, 200 lotes no nível de preço, no mesmo nível de preço, é muito lote. Uhum. Sim. A hora iam limpar para cima. Não limparam. Veio um play, pendurou o lote na venda. O que que fizeram na sequência? Limparam o lote da. A compra. Ele pendurou o lote na compra. O que que fizeram na sequência? Deram na cara dele, limparam. E aí, na sequência, o mercado veio caindo. Pode dar o play aí, vai continuar analisando. Ei! Que isso?
Travou aqui o áudio, velho. João? No- Não tô É, mais ouvindo. Agora eu tô ouvindo. o mercado segue caindo, né? Penduraram ali, acho que foi 50 lotes, o mercado logo consumiu já. Certo. Segue a força de venda no. Segue a força de venda no mercado, né? É o que você tá vendo? É o que eu tô vendo. Beleza. Essa é a ideia. Você tem que ver o que está acontecendo no mercado. Não é você querer por uma notícia, por uma correlação, por... O que que você viu na sua tela agora? Óbvio que eu estava mostrando para você o movimento, mas você viu claramente aonde a força de compra, mesmo existindo, teve contraparte, começaram a absorver essa compra. Quando o cara estava fazendo o que ele estava chamando parceiro, ele pendurou o lote ali para ver, tipo, ó, vem alguém limpa na minha frente, vem Uhum. comigo. O que que aconteceu na sequência? Deram na cara dele. No que deram na cara dele, foi mais gente junto. O Sim. mercado saiu da região do 28 que estava para o 24. Depois foi lá no 21 e te tirou. Uhum. Mas o que que você tem que perceber? Você não entrou no trade porque chegou no preço X. Você entrou por um motivo. Qual era o motivo? Ali o mercado estava demonstrando para você que tinha contraparte, estava mesmo com força compradora, o mercado não se Não deslocava. tava colocando. Você vendeu aceitando tomar um stop até o 36, que seria o quê? Sobe aí o Superdom. Que seria a região que tinha um lotão. Aquela hora tinha lotão lá no 35. Por quê? Cara, botaram aqueles lotes lá, o mercado pode consumir eles. Sim. Significa que você só estoparia lá? Não. Se limpa aqueles lotes do 30, você já podia estopar. Sim. Só que para Mas garantir que você não vai tomar um stop gigantesco de 20, 30 pontos, você deixa já, pin- pendurado já. já pendura ali que se alguém, né, se por algum motivo alguém quiser aqueles lotes, já vai te tirar. Só que o que que deixou claro que o mercado não tinha força para ir até lá? Penduraram o lote no 30. Muito mais perto do que o lote do 36, e o que que fizeram? Ninguém limpou. Veio um player na compra e pendurou o lote. O que que fizeram? Agrediram. Opa, tô tranquilo. Acertei a minha análise. De fato, isso aqui é uma região que tinha vendedor interessado nesses preços. Sim. Beleza? Toca o barco aí. Olha o book. Você viu o que aconteceu no book? Ah, o Mini, né? O Mini tá indo embora, mano. Não, no book. No book do cheio mesmo. Não vi. Não vi. Esse aí que você vai entender. Olha ele para baixo aí. Acho que ainda tá pendurado. Aí. Apareceu esse lote da liquidez aí. Não importa quem Ah, é, mas apareceu 40 lotes. Na hora que apareceu esse lote, começou a entrar a agressão de venda. E aí, se você uhum. olhar no Superdom, você vai ver o quê? Tem lote no 20 e no 20,5. O mercado está se distanciando dele. O que que Uhum. estão usando esses lotes em qual é a ideia dos players, né, que estão no mercado? Cara, se tem lote ali, significa que não vão, né? Tem lote exposto, visível para todo mundo. Sim. Pode ter ainda mais lote escondido, Escondido. mas estão querendo mostrar o quê? Cara, a gente não quer que passe daqui, não. Eu tô aceitando Sim. vender mais aqui nesse preço, eu não quero que ele vá para cima, eu quero que ele vá daqui para baixo. E Sim. aí, robô sai limpando, outros players saem limpando, por quê? Esse cara que tá querendo vender 80 lotes ali no 20 ou 140 no 25, no 20,5, ele tem a possibilidade de vir a mercado. Se ele vem a mercado, ele desloca ainda mais o mercado para baixo. Então, por isso que você vai. Depois você assiste na gravação, você vai ver. O mercado estava aqui no 20, na região do 20. Penduraram o lote no 20,5. Na hora ele foi para onde? Para baixo. Por quê? Entrou agressão de venda. Entendi. Dá o play aí que você... E aí a galera continua pendurando no lote cada vez mais pra baixo, né? Aceitando pagar cada vez num preço pior. Sim. Vender É. cada vez num preço pior. Ou seja, não quer que o mercado se desloque para cima desses patamares. Aí já Para botaram o lote aqui no 16 já. Penduraram. Já mais ou menos nisso que você falou, né? Pra mostrar que essa é a região que eles querem daqui pra baixo. Exatamente. Exatamente. Mas aí você começa a perceber o quê? O mercado, olha no VAP, tanto do mini quanto do cheio.
movimento praticamente foi pelo mini. Entendeu? Dá play aí que você vai observar. Ó, cadê a força de venda? Na hora Cabo- limparam pra cima. Aham. Você tava olhando pro VAP? Não, tava olhando pro TT. Beleza. Mas Olha o assim, book. assim Olha o que book. eu vi. Um lotão 180 e poucos lotes ali que. Mas não chegou a ser consumido, né? Eu não consegui prestar atenção. Tem lote no 10 e lote no 19. Uhum. Olha lá pelo Superdom, tá vendo? Tem no Sim, no 19,5, no 20. no 20, Ó, no 17 lotão, apareceu o lote. lotão Vão da consumir, UBS. vão consumir ou vão. É, não consumiram, né? Agora não consumiram. E tá cada vez mais se afastando desses 100 lotes dela, né? Por quê? Porque estão querendo comprar, estão aceitando comprar na frente. Ó, o que estão fazendo com o Goldman aí? Se você olhar no. Tô absorvendo. Se você olhar no VAP no VAP do cheio, você vai ver que ali no 19,5 no 20, ele tentou comprar e não deslocou. E não deslocou nada. E aí, né, ele acabou de absorver os lotes que ele queria, acabaram de consumir os lotes que ele queria ali, e aí soltaram o mercado foi um pouco para cima. Tem lote lá no 25, ó, lotão lá. Lotão na Da Tullet pendurou 400 lotes no 400 25. lotes. O mercado foi buscar, né? Tá indo, A né? Goldman, né? A Goldman O limpando, cara tá limpando. indo. Você consegue perceber que o mercado tem. Dá um pause aí. Olhando só o comportamento do mercado, sem nada específico. Ele foi lá até o 11. Como que ele saiu do 13 ali pro 20? Foi a falta de intenção de venda, né? A hora que acabou a intenção dos vendedores. E ele foi rápido, não foi? Sim. Por que que ele foi rápido? Porque não tinha contraparte. Então qualquer coisinha estava deslocando o mercado. Se você olhar no VAP aí, você vai ver que lá no 17 foi 15 lotes, Uhum. 15, 10, 30, 25. Quando chegou no 20, né, no 19,5 no 20, foi que a venda começou a ter interesse de vendedor ali. E aí Uhum. o player do Goldman estava limpando e não conseguia deslocar mais o mercado. Ou seja, acima do 20 já começou a ter interessado em venda. Como que você tem certeza disso? O mercado está se deslocando mais lentamente acima do 20. E se você olhar os níveis de preço, tem mais lote aonde? Quando o mercado ficou acima do 20. Tem lotão no 25, tem lotão no 27, e o mercado tem um player que está querendo fazer o mercado ir lá, que é esse player que está pelo Goldman. Ele está tentando deslocar o mercado para ir lá. Mas estão Só que absorvendo ele toda hora. ele não está conseguindo. Uhum. O comportamento do mercado ele é diferente acima do 20. Por que, que ele nesse dia, né? Porque acima do 20 os caras estão querendo vender. Ah, Sim. mas estão querendo vender aqui por quê? Cara, pouco importa o porquê. Eu tô Só, conseguindo só ver. eles sabem. Só eles sabem porque eles têm que vender. Exatamente isso você tem que pensar. Cara, estão Não, querendo. isso é uma coisa que eu Aqui penso muito. Tipo, por que estão defendendo o 30? Olha, eu não sei por que estão defendendo o 30. Alguém tem uma razão pra fazer isso. E não sou eu que vou desafiar o cara. não estão querendo deixar o mercado. Na verdade, não é que não estão querendo deixar. Aí, para alguns players, virou um preço bom. Uhum. Ou seja, o que eu penso diante disso? Cara, se os caras estão entendendo que aí é um preço bom, significa que eles querem o mercado daí para baixo, Pra baixo. certo? Uhum. E eles acreditam que o mercado vai para baixo e estão dispostos a gastar para o mercado ir para baixo. Só que o que você tem que ter a percepção? Nem todos os momentos os players vão ser agressivos. Sim. Por exemplo, tem play aí que tá aumentando a mão de forma passiva. Como que o mercado foi aquela hora lá no 28 que você vendeu? Ele parou de subir por quê? Pararam de agredir? Não, porque a outra ponta estava Começou virando a. mais lote do que os compradores tinham suficiente para comprar. Os próprios compradores perceberam e começaram a parar de tomar. Aí Uhum. veio um cara e pendurou lote, ninguém tomou com ele. Na hora, os vendedores agrediram o mercado, foi lá embaixo no 11. Pararam de bater, você viu que foi uma exaustão do movimento de venda. Vieram limpando. Veio o player da UBS, pendurou o lote lá no 17. Alguém limpou alguém bateu no lote dele? Não. Cada vez Você mais consegue, espaço.
você consegue perceber o quê? Cara, naquele momento, ninguém queria vender naquele preço. Tanto é que os lotes dele ainda tá lá no 17. Naquele momento não tinha ninguém interessado em vender aqui, ó. Olha no Superdom, mais fácil de você ver. Ainda tá lá no 17. Ele pendurou o lote, ninguém bateu, ele deixou lá. Só que acima do 20 já começa a aparecer o quê? Interesse pela venda. Se você observar, olha no seu TT que tá. As ordens estão agrupadas. Olha como que ele veio subindo. Aqui que seria o Light do moço? Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí você tá vendo como que ele veio subindo. Olha, olha as agressões que foram fazendo deslocar o mercado. O que que você tá percebendo? Só por essa informação, o que que você consegue perceber? Olha no 25. Não foi Essa muito mais última aqui, né? lote? Gastou 250 lotes e praticamente não mexeu o mercado, né? Passou do 25? Não. O que que aconteceu aqui? Ele foi absorvido. Sim, e aí já Se logo você, bateram. se você olhar como que deslocaram o mercado para baixo, olha lá no seu TT agrupado lá do Mini. Alguém enfiou uma quina TG aqui, né? e levou o mercado pro 21. E aí agora você tem que perceber o quê? Cara, quem vai ganhar essa briga? Os caras vão continuar dispostos a vender ou só estão querendo vender aqui nessa região passiva e os compradores vão conseguir rasgar? Uhum, Você tem que procurar um motivo para você entrar no trade. Você já uhum. entendeu a região onde tem vendedor e a região que o vendedor não aceitou mais vender, né? Digamos assim. Ele não queria vender abaixo do 10. Por quê? Porque não tinha ninguém disposto naquele momento. Significa que o mercado vai lá para os 50? Não, não tem nada a ver isso. Tem que perceber o que está acontecendo momento a momento. Significa que naquela hora ninguém queria bater abaixo do 10. Ninguém queria bater. Ninguém estava afim de Agora, vender. pode ser que 2 minutos depois alguém esteja afim de vender abaixo do 10 e o Exatamente, não tem mercado vai lá preço. buscar. Não é preço, é motivo. E o motivo você vê no fluxo. Beleza? É o play aí, velho. O lote da Thalys, cada vez o mercado foi mais se aproximando ali do 25, né? E aí chegaram no preço dela, né? Uhum. Mas ninguém limpou ela. O caso chegou ali, mas parece que perdeu a força, não? Você que tá vendo. O mercado chegou ali no lote da Tullit e ninguém, né, limpou ela e o Isso mercado mostra o que começou pra a você? voltar, né? Isso mostra o que pra você? Uma exaustão de movimento, não? Pausa aí. Eu Você pausou? pausei. Olha no VAP aí o que que você tá vendo. Tanto no mini quanto no cheio. Quanto mais perto do 25, maiores foram as agressões, concorda? Concordo. Olha, você pode ver só pelas barrinhas. Não precisa nem olhar a quantidade, olha na esquerda de compra. Tá vendo que tá Galera, aumentando? Quanto mais perto dessa região, mais estão agredindo? sim, desde o 23,5 aqui, né? Começaram a tomar aquele dia aqui, aí 4,5 aqui agrediram bastante, né? Certo, olha lá no VAP do cheio também, você vai ver o Achei mesmo mesmo. comportamento. Você vê uma discrepância, né? Isso mostra o quê? Tem gente interessada em vender aí. Não tá deixando o mercado se deslocar. Tem agressão de compra e o mercado não se desloca. Por que que ele não se desloca? Estão absorvendo todos os lotes que os compradores estão querendo. Estão dando liquidez para os compradores aí. Não estão deixando o mercado se distanciar dessa região de preço. O que que você pode fazer aí? Mesma coisa que você fez da outra vez. fazer uma venda aqui. O que no 22,5 ou 25? Ah, esquece preço. Você vai vender pelo motivo. Não importa o preço que você entrar.